Já teve algum momento que não enxergou valor ou propósito na sua arte e negócio? Já nunca falei disso e eu acho que essa pode ser uma oportunidade muito maneira de abrir. Como você lida com a sua autoimagem na frente da câmera? Uma reflexão sobre estética mesmo. Cara, que pergunta boa, sabia? Como separar o criar por hobby do criar por trabalho? Putz, eu acho que eu tenho uma resposta boa para isso, que pode ajudar uma galera assim, que sente dificuldade nessa dinâmica. Na nossa conversa de hoje eu vou estar respondendo perguntas que me enviaram pelo Instagram e que estão aqui recortadas como papeizinhos. E enquanto isso eu vou te convidar a jogar um jogo comigo. Um jogo do alfabeto que eu já vou te mostrar como é que funciona. Tem uma música da Rosalía que se chama ABCDEFG, onde ela começa a citar coisas aleatórias com as letras do alfabeto. Então acho que a gente pode fazer uma atividade criativa assim, divertidinha, onde eu vou estar listando características minhas em cada letra e você por aí, se você quiser participar, claro, também pode listar das suas. Como as perguntas que me enviaram são muito aleatórias, eu acho que a gente vai entrar em territórios e assuntos que vão nos ajudar a lembrar de coisas que não venham talvez imediatamente se a gente só parar para pensar, sabe? Então eu acho que pode ser divertido como atividade, eu não vou me restringir a uma coisa por letra, já tem algumas ideias que eu colocaria aqui, tipo, eu com certeza vou colocar aleatório, sabe? Mas tem algumas coisas que vão surgindo, eu acho que a gente vai pensar conforme a gente for respondendo. Inclusive, eu super recomendo que você compartilhe nos comentários aqui embaixo as suas respostas para cada letra, porque eu tô curioso já. Eu não sei como vão ser as minhas, mas eu tô curioso em relação às suas. A primeira pergunta é: as IAs criam, ou seja, as inteligências artificiais criam ou só copiam? Até que ponto elas ajudam ou atrapalham? Essa pergunta podia ser um assunto de um vídeo inteiro, porque da mesma forma que eu já vi muitos seres humanos sem inteligência artificial copiar, a inteligência artificial também pode copiar. E da mesma forma que eu já vi seres humanos juntarem suas referências e equilibrarem tudo de uma forma criativa, inclusive vou botar aqui o criativo aqui no C, vou colocar como adjetivo meu, a gente também, como ser humano, e a inteligência artificial podem criar coisas novas e coisas que não são cópias. Então eu vejo isso como um grande espectro onde você dirige a ferramenta, entre aspas. Você pode colaborar com a inteligência artificial e conduzir ela através dos prompts, né, através dos comandos que hoje em dia são mais escritos, mas no futuro talvez sejam por voz, ou você, como você talvez já sabe, experimentando com elas, pode combinar imagem, pode combinar vídeo, você pode alimentar e nutrir essa inteligência artificial para poupar o seu tempo e te ajudar com essa fase da ideação, que é uma fase que muitas pessoas têm dificuldade de fazer por muito tempo, seja porque é uma fase que demora mesmo para você coletar informações, a inteligência artificial talvez te ajude com isso, seja porque ela é uma fase que gera inseguranças, tem muitas pessoas que ficam com medo durante essa fase, sabe, de criar, e você não tem certeza do qual vai ser o resultado, etc. Então ter ali uma companhia, entre aspas, pode te ajudar. Então eu acredito que é uma forma de você dirigir criativamente, da mesma forma que você dirigiria criativamente talvez uma pessoa. Então se vai ser uma cópia ou se não vai ser, acho que depende do seu julgamento, de como você mistura as referências, de como você usa essa ferramenta ao seu favor. Então aproveitando e colocando aqui no o otimista, eu diria que elas ajudam mais do que atrapalham. Eu não vou a dizer que só existem pontos positivos sobre a inteligência artificial. É claro que tem pontos negativos, tudo é um pacote de prós e contras. E lembrando que eu estou só julgando essa etapa de criação e criatividade, tá? Eu não estou julgando a inteligência artificial aplicada a outras áreas. Vamos para a próxima pergunta, inclusive muito obrigado pela pergunta. Conta sobre coisas da sua vida atual que batem com a vida futura imaginada pelo Thiago do passado. Eu acho que eu citaria fazer quase tudo a pé. Como... eu sei que parece muito bobo isso, tá? Mas assim, o fato de que hoje em dia eu não preciso ir para algum lugar para trabalhar, eu consigo trabalhar de casa, ou o fato de que a maioria das coisas que eu resolvo no dia a dia são feitas andando, sempre foi um grande sonho para mim. Eu normalmente levava umas 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar, então sempre, entre aspas, perdia muito tempo. Eu falo entre aspas, eu perdia porque às vezes eu dormia, e no caminho, né? Ou eu, como é que se diz? Eu lia um livro, ou escutava música, então eu ficava brisando sobre a vida. Então, assim, não é um tempo perdido, de fato, era um tempo entediado. Inclusive, isso aqui vai me inspirar a botar aqui no V, viajante... Vou dar uma trapaceadinha. Viajante da maionese. Eu acho que é uma excelente definição para mim. Inclusive eu vou precisar trocar de caneta, que essa aqui tá acabando. Tô curioso para saber se estão rolando já umas palavras por aí conforme a gente conversa, se estão surgindo algumas ideias de como preencher esse abecedário aqui.
Você sente insegurança em relação ao futuro do seu trabalho? Eu sinto, mas eu não acho que é num grau que me perturba e atrapalha a trabalhar, sabe? Eu acredito que toda profissão está sempre em constante mudança, está sempre vivendo uma certa volatilidade por causa de mudanças tecnológicas, por causa de demandas do mercado. Então, assim, quando eu paro para pensar no futuro, no geral, sim, eu sinto uma insegurança, eu acho que isso é uma coisa normal, mas eu não diria que isso é predominante. Eu acredito que eu tenha preparado, de certa forma, o meu projeto com diversificação de rendas diferentes, com um modelo de negócio que está, como é que eu posso dizer, preparado para grandes mudanças. Então, assim, mesmo que alguma coisa muito grande aconteça, pelo menos eu tenho um tempo para tentar me reposicionar ali e me ajustar, entendeu? Então, sim, sinto insegurança. Acho que é uma coisa humana, mas não é uma coisa que eu fico pirando muito. Inclusive, eu vou colocar aqui no T, eu vou botar tranquilo, tá? Porque em relação a muita gente, eu reparo que eu consigo navegar as coisas de uma forma relativamente tranquila. Quando eu era mais novo, eu era uma pessoa mais ansiosa. Isso foi mudando muito conforme o tempo passou. Inclusive, eu vou colocar aqui no A, adaptável, porque eu acredito que é uma característica minha que durante o tempo me favoreceu muito, assim, em relação a essa questão de navegar a incerteza, de saber que, no geral, eu consigo, sabe, me flexibilizar ao ambiente, aos cenários novos. Eu acredito que é uma qualidade legal minha. E eu reparei agora que eu talvez só tenha colocado coisas boas, né? Embora tenha gente que talvez não julgue Viajante na Maionese como uma coisa boa. Eu vou começar a pensar também em coisas que eu acho que talvez sejam, entre aspas, falhas minhas. Próxima pergunta é como trabalhar menos sem sentir culpa? Doido isso quando a gente é nosso próprio chefe. Quem empreende se conecta com isso aqui, porque é muito louco pensar como a gente associa o descanso como uma espécie de recompensa para quando a gente finalizou alguma coisa, ou porque agora a gente merece descansar. Só que dificilmente na vida de alguém que trabalha de forma autônoma, você consegue ter essa coisa de, do nada, você não tem nada para fazer e você pode só descansar em paz. Porque quando você não tem nada, você fica com preocupação em relação ao seu futuro. Então, essa questão do descanso é muito difícil. Então, aqui no R, eu acho que eu colocaria um racional, porque o que me ajuda muito a levar a sério o meu descanso e o que me ajuda muito a levar a sério, por exemplo, o exercício físico, que eu tento fazer sempre 3 vezes por semana, a maioria das semanas eu consigo, é justamente saber que, como eu sou o ativo principal do meu negócio, se eu tiver mal, nada vai rodar, nada vai andar. Então, eu tenho usado essa racionalidade de saber que, cara, se eu tiver mal, se eu não estiver descansando, se eu não estiver só fazendo essas coisas, eu não vou conseguir render bem, vai ser ruim para o meu trabalho. Então, quando eu consegui, de fato, conectar muito bem essas duas coisas, foi que eu comecei a levar muito mais a sério assim, o meu descanso, muito mais a sério questão de saúde física, saúde mental. Tô curioso para saber se aí já estão saindo outras letras. Eu tô gostando de como isso aqui tá meio que fluindo. Eu tô tentando achar uma coisa que conecte, sabe, com a pergunta em cada uma. A próxima pergunta é sobre como levar a criatividade que você ensina para diferentes profissões. Essa é uma excelente pergunta e a gente fala muito sobre isso nos encontros ao vivo do meu curso do Criatividade Sem Bloqueio, né? Em cada plantão criativo, você sempre vai ter pessoas de áreas diferentes e aí a gente acaba conversando sobre esse assunto. Inclusive, vou até colocar aqui no M o multipotencial, né? Eu gosto muito de muitas coisas, tenho muitos interesses, e colocar aqui também no seu curioso por causa disso. Porque eu adoro perguntar para as pessoas das outras áreas como é que é o dia a dia delas. Mas uma das muitas respostas que eu poderia dar é que para você ser uma pessoa criativa, você não precisa estar fazendo arte necessariamente. Criatividade não é uma expressão artística necessariamente. Também pode ser uma atividade de resolução de problemas, pode ser uma atividade de otimização de processos. Então eu olharia para o seu ambiente de trabalho, para as suas relações de trabalho, ou para os processos que estão acontecendo e os desafios, e eu não tentaria necessariamente virar eles de cabeça para baixo, mas eu tentaria experimentar mudar pelo menos uma variável de cada vez, de alguma coisa que no momento está te perturbando, por exemplo. Vamos supor que você tem muitas reuniões no seu dia a dia. Como é que você pode tentar reduzir esse número de reuniões criando algum sistema de comunicação que é mais assíncrono, que depende mais de mensagens? Sabe, você pode estar olhando para um problema assim, que não é uma coisa artística, é um problema muito de comunicação, de relação com outras pessoas. Ou se tem uma pergunta que as pessoas sempre te fazem, que você sempre precisa resolver, e que você tá assim, que chato que eu sempre preciso fazer essa coisa.
como é que você pode criar, talvez, sistemas que vão poupar o seu tempo na hora de fazer essas coisas chatas. Inclusive, adicionei aqui o sistemático, porque eu acredito que, embora eu tenha esse lado viajante na maionese, eu sou uma pessoa que, quando encontra alguma atividade chata que eu não quero fazer, eu começo a sistematizar as coisas. Eu penso assim, eu não quero ficar digitando meu e-mail sempre que eu for me cadastrar em alguma coisa. Eu vou apertar @ no meu teclado e aí um atalho vai complementar com o meu e-mail. Eu não vou lembrar sempre o meu CNPJ, eu vou digitar CNPJJJ e aí vai aparecer o número do meu CNPJ. Então tem sisteminhas assim na minha vida que eu crio para tentar facilitar essas coisas meio chatas. Então eu coloquei aqui, adicionei o sistemático. Mas eu diria que esse pode ser um bom lugar. Tem muitas respostas para essa coisa de como aplicar criatividade em outras profissões, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça agora. Um review sobre Pamplona. Para quem não sabe, eu moro aqui no norte da Espanha, em Pamplona, há 2 anos e eu quase nunca falo sobre isso. Inclusive, talvez seja interessante colocar aqui imigrante no i, porque de fato, assim, de certa forma, me define de algum jeito. Eu tô fora há um tempo. E para quem não sabe, Pamplona, porque eu não sabia, né? É uma cidade que fica bem no norte da Espanha, bem pertinho da França. Ela é uma cidade de tamanho médio para um padrão daqui da Europa, daqui da Espanha, né? Ela é a capital da região que se chama Navarra. Fica bem perto dos Países Baixos. País Basco, né? Região País Basco. E ela é uma cidade muito tranquila. Eu diria que para a fase da vida em que eu tô, ela é muito boa. Inclusive, isso aqui se conecta com o C aqui, eu talvez possa colocar caseiro. Eu me tornei uma pessoa muito caseira, cara, conforme o tempo passa. Eu acho que eu sempre fui mais ou menos assim, mas especialmente agora. Eu tenho 35 hoje em dia. Eu não sei se eu gostaria de morar aqui quando eu tinha 20, quando eu tinha 20 e tantos, ou até 30 e poucos, sabe? Mas hoje em dia faz muito sentido para mim. Eu gosto muito do fato dela ser uma cidade em que eu consigo fazer tudo a pé. As poucas coisas que eu não faço a pé, eu consigo ir de ônibus muito facilmente, o transporte público funciona muito bem. Tem todas as comodidades que normalmente tem numa cidade grande, só que numa dimensão de uma cidade pequena. Você não vai ter, talvez, um cinema IMAX, mas você vai ter entrega de compra online no dia seguinte, você vai ter uma bike elétrica, sabe, uma bicicleta elétrica que você pode alugar daqui da região. Então, inclusive, como homenagem aqui a Pamplona, eu vou colocar PTV, que aqui eles têm essa expressão que é PTV. Né, que é a Pamplona toda a vida, que é a pessoa que nasceu em Pamplona, cresceu em Pamplona. Então tô sendo zoeiro aqui dizendo que eu sou, mas eu não sou. Mas é uma cidade que, assim, demorou para me adaptar também. Eu trouxe alguns pontos positivos, mas eu também quero trazer uns desafiantes, né? Como eu trabalho de casa e eu não tô no escritório todo dia com as pessoas, eu não tô fazendo estudando, né? Eu não sou estudante aqui, foi muito difícil conhecer pessoas, porque as pessoas já têm seus grupinhos. As pessoas do norte da Espanha, em geral, pelo que eu escutei falar, são um pouco mais fechadas que as pessoas das outras artes da Espanha. Mas assim, conversando com amigos meus do Rio também, eles estavam comentando como hoje em dia eles também não são muito de conhecer gente, eles têm mais seus grupos de faculdade, mais seus grupos de escola, etc. E não são de ficar conhecendo gente toda hora. Eu não sei até que ponto isso tem a ver também com a cultura local. Isso talvez seja só uma realidade da vida de pessoas 30 a mais. E um outro ponto que poderia melhorar é a conectividade. A Espanha tem muito relevo que dificulta a conexão de trem e também a questão de aeroporto. O aeroporto existe em Pamplona, tem um aeroporto, só que não tem companhias low cost. Então, normalmente eu tenho que fazer conexões por Madrid. Então, é difícil me visitar e é mais difícil eu viajar para outros lugares. É mais caro eu viajar para outros lugares. Porém, a qualidade de vida é muito boa aqui pelo preço que se paga de aluguel, etc. Então, é uma cidade que, em relação a Madrid e Barcelona, vai ser muito mais barata também, para você ter mais espaço, como o espaço aqui que eu tenho, né? Esse quartinho extra aqui na casa, por exemplo, é um dos benefícios de morar numa cidade que não é uma cidade grande. Como separar o criar por hobby do criar por trabalho? Putz, eu acho que eu tenho uma resposta boa para isso, que pode ajudar uma galera, assim, que se sente dificuldade nessa dinâmica. Inclusive, eu vou até preencher esse A com autonomia. Eu sei que não, eu tava falando adaptável como se eu fosse adaptável, então, assim, autonomia eu tô meio que saindo desse padrão, né? Mas uma coisa que eu acho que eu faço muito bem é observar as situações e tomar decisões que fazem sentido para mim, independente do que as pessoas ao meu redor estão fazendo. Eu costumo olhar para o objetivo daquela iniciativa e também para as métricas de sucesso, entre aspas, dela. Então eu vou te dar um exemplo bem claro, assim. Eu lembro que quando eu estava fazendo uma aula de estamparia, que era uma aula de criar uns carimbos e tal, e fazer, você pode botar em roupa, você pode botar em papel, tanto faz. Tinha um monte de gente que fazia quadros para pendurar em casa, etc. E eu ficava pirando lá, eu ficava fazendo umas coisas aleatórias, eu testava umas técnicas diferentes. O meu objetivo ali não era o resultado, era só relaxar e conhecer gente.
Sabe, eu tinha me inscrito nessa aula para conhecer pessoas na cidade. Não era para eu fazer uma coisa maravilhosa. E como eu tava ali para relaxar e ficar tempo longe de tela, sabe, mais tempo ainda, que eu sempre tento fazer isso, eu só tava assim pirando no processo. Então tinha vezes que eu ficava escavando a borrachinha, né, que faz parte do processo. Inclusive, se você não tem familiaridade, é tipo isso aqui, sabe? Você cava um negócio com uma ferramentinha e aí você pode criar carimbos que você pode usar em coisas diferentes. Não é esse o equipamento, tá? Esse aqui é uma borracha improvisada. Mas é uma atividade que pra mim não precisava ter um resultado maneiro. Era realmente um hobby com o objetivo de conhecer gente. O que me lembra, inclusive, que no I eu posso colocar introvertido, porque eu acho que na maior parte do tempo eu sou uma pessoa introvertida. Vou botar aqui. Eu colocaria talvez aqui no T também uma tendência à timidez. Embora eu esteja melhorando muito com isso, eu vou colocar aqui o tímido ainda, porque eu acho que isso honraria o Thiago do passado e a identidade talvez que eu acredito que eu me identifico em muitos momentos, mas eu tô melhorando muito nisso aqui. Eu tô achando que a cada dia que passa, eu tô mais, a gente preenche aqui, desinibido. E desinibição não é você virar uma pessoa super extrovertida, super espalhafatosa, tá? É só você conseguir botar pra fora sem se inibir aquilo que você pensa. Então, eu não vejo a desinibição necessariamente talvez como o contrário da timidez. Eu acho que é uma pessoa expansiva, né, que é o contrário da pessoa tímida, mas eu tô achando que essas duas coisas têm, de certa forma, assim, alguma relação e eu tô melhorando. Então, se eu fosse resumir, eu olharia para as iniciativas que existem, as verticais, né, as coisas que você faz hoje em dia, e tentar alocar um objetivo e uma forma de você mensurar, entre aspas, o sucesso naquilo, digamos. Se eu sei que eu tô fazendo algo por hobby e eu não quero adicionar essa camada de performance, essa camada de pressão por resultado, para o que eu quero olhar quando eu faço aquilo? É pelo meu prazer durante o processo? É pela sensação de descanso? É pela interação que eu vou ter com outras pessoas? Quais são as coisas que eu preciso prestar atenção? Porque se bobear, tem alguma pessoa naquele meio que participa comigo, se for uma coisa em grupo, que vai tentar me levar para um outro lado. Se eu estou jogando algum esporte com a pessoa e a pessoa leva aquilo muito a sério, por exemplo, ou talvez comece a levar aquilo meio a sério e talvez fique meio chato. Então acho que é interessante pensar qual é o teu objetivo com aquilo e o que você quer curtir daquele processo. Porque se bobear, você precisa fazer aquilo em um outro ambiente, aquilo com outras pessoas. E aí quando se trata de trabalho, eu acho que é importante também ter essa noção do seu objetivo e das suas métricas, porque muitas pessoas até dentro da sua área têm objetivos completamente diferentes do seu. Então para você não se comparar injustamente com pessoas ou com mais experiência ou pessoas que estão numa mesma área fazendo uma proposta de valor diferente o que você faz, eu acredito que é sempre legal a gente ter essa iniciativa de pensar o que para mim é o sucesso ali, o que para mim faz sentido, qual é o meu próximo passo, em que nível eu estou agora. Então ser muito intencional com esse tipo de questionamento pode não só ajudar a separar essa questão do hobby do trabalho, mas também dentro do trabalho você se comparar de uma forma que faça sentido. Sua série, filme favoritos. Eu vou responder isso e eu vou dar um extra para cada um também. E aí eu vou aproveitar e preencher aqui o N com nem cult demais, né? Nem cult, nem bobo demais. Essa é uma média, assim, que eu gosto muito de filme, de série. E eu diria que a minha série favorita é Fleabag. E eu vou colocar aqui escrito Fleabag embaixo para facilitar também, se você quiser buscar depois. E a outra que eu colocaria como extra, assim, que é baseada num livro que eu gosto bastante também, é Normal People. É uma coisa adaptada de um livro da Sally Rooney. Além disso, de filme, eu citaria o meu favorito, que é Call Me By Your Name, né? Me chame pelo seu nome. E além disso, eu vou colocar um extra, que não é necessariamente o meu segundo favorito, tá? Mas é um que influenciou muito, foi uma referência pro Tira do Papel, que se chama Science of Sleep, que eu vou deixar também aqui, escrito aqui embaixo. É um filme muito legal do Michael Gondry. Já teve algum momento que não enxergou o valor ou propósito na sua arte e negócio? Já nunca falei disso e eu acho que essa pode ser uma oportunidade muito maneira de abrir. Mas antes de responder isso, eu vou colocar aqui um distraído no D, porque eu comentei, né, que eu acho que eu só estava colocando coisas legais e eu não tô colocando coisas que talvez sejam, entre aspas, críticas construtivas a mim mesmo, né? Por ser uma pessoa distraída, inclusive, eu virei uma pessoa sistemática. Para não ser aquela pessoa que para tudo que eu faço eu fico justificando. Ah, desculpa, eu sou distraída. Tipo, não, eu crio sistemas para que isso me ajude, sabe? E no F eu vou colocar flexível. Porém, você deve estar pensando, mas peraí, flexível é uma coisa boa, né? Eu acho, e isso é uma coisa que eu investigo muito na terapia, inclusive, que eu muitas vezes estou num espectro da flexibilidade que não é muito boa. Muitas vezes eu sou uma pessoa que aceita muito, por exemplo, se tivessem escolhas de 0 a 10, né? 10 é a melhor escolha para mim. Eu sou uma pessoa que flexiona muito ali no 7, no 8,
Sabe, se bobear, eu podia estar fazendo uma coisa 10, escolhendo uma coisa 10. Mas se o grupo que eu tô, a galera tá, vamos fazer um 7, sabe, eu só aceito, assim. E esse é só um exemplo banal, mas eu sou uma pessoa que às vezes eu acho que exagera nesse ponto e isso não é muito bom. Eu não acho que é egoísta você tentar expor a sua ideia, ou o que você acha que você prefere fazer, ou que suas escolhas, enfim. Tem momentos em que faz sentido você também expor e não só ficar se adaptando. Mas eu tenho meio que esse automático, esse default de tipo, só dizer, ok, tudo bem, pode ser. Sabe, em vez de fato tentar pensar mais ativamente o que poderia funcionar, porque se bobear essa coisa também seria um 10 para outra pessoa. Mas vamos lá, vamos abrir esse papo que é uma coisa que eu nunca comentei antes em nenhum lugar do Tira do Papel. Eu lembro que em 2020, no final desse ano e no início de 2021, eu tive uma pira muito grande, mas assim, muito, com aquelas críticas que começaram a surgir em relação a cursos online. Porque como uma das minhas formas de monetização, até hoje, né, você conhece talvez o Criatividade Sem Bloqueio, que eu menciono aqui, é um curso online. E é um curso online que eu tenho muito prazer de ter criado, um curso online que eu já recebi feedbacks muito positivos, das mesmas formas que as minhas outras iniciativas. Porém, nessa época aí de pandemia, 2020, 2021, onde muita gente começou a desbravar nesse universo online, muitas pessoas também esbarraram com promessas muito absurdas de cursos, de ganhe X mil reais em Y meses, e no final as pessoas ficavam frustradas e tiveram uma experiência ruim. Então teve uma época em que curso online começou a ser associado com uma pessoa charlatona, e isso me pegou muito, assim. Eu lembro que eu fiquei pensando, mas eu não tô fazendo isso, mas as pessoas acham isso. Então eu tive que desconstruir totalmente isso e me lembrar que em toda e qualquer profissão vai ter uma pessoa que vai servir as outras de qualquer jeito, não tô nem aí pra elas, de fato vai ter a pessoa que tá meio nessa vibe, e vai ter as pessoas que se importam, as pessoas que vão colocar energia, as pessoas que vão colocar carinho naquilo que elas fazem. Mas por muito tempo eu fiquei com medo de vender aquilo que eu tinha criado, eu fiquei com medo de fato continuar fazendo aquilo, talvez, fiquei pirando se eu talvez tivesse que mudar meu modelo de monetização, etc. Embora eu ame ensinar, é uma coisa que eu realmente gosto muito. Então foi uma coisa que me pegou muito nessa época, me afetou demais e me fez questionar durante uns bons meses se eu de fato seguiria naquilo ou não. Viagens criativas. Eu amo esse tópico e eu vou focar no ângulo bem específico. Ângulo, inclusive, que me lembrou aqui de colocar o intencional na letra I. Isso é uma coisa que, nossa senhora, pra mim é muito importante e que naturalmente me lembra de minimalista aqui, né? Porque minimalismo não tem a ver com você ter pouca roupa, ter poucas coisas, mas muito mais a ver com você entender o que você valoriza e tentar, de fato, amplificar aquilo. Então, gastar o seu dinheiro com aquilo que você valoriza em vez do que está todo mundo fazendo para impressionar as pessoas, por exemplo. Ou numa viagem, você olhar para o que você gosta de fazer, o que você de fato gostaria de explorar naquele lugar, em vez de simplesmente entrar num site aleatório, pegar uma lista de coisas turísticas, de seguir as coisas turísticas e passar horas numa fila que você nem quer passar tanto, porque aquela programação de 0 a 10, sinceramente, para você é um 6. Só que todo mundo fala tanto daquilo e, nossa, você não pode perder. Só que assim, o que aquela pessoa que está te falando que você não pode perder valoriza? O que você valoriza? Então eu gosto muito, por exemplo, de visitar cafés. Aqueles cafés mais bonitinhos e tal. É uma coisa que eu amo fazer, cara. Ficar parado olhando para as pessoas, se comportando, como é que elas interagem, tentar olhar o que eles servem, o que é diferente de onde normalmente eu vou. Eu gosto muito de, às vezes, sentar num banco aleatório e ficar observando as pessoas num parque. Eu gosto muito de andar sem rumo, em vez de ter uma super programação. Tem gente que prepara um documento de Excel, assim, de horário. Eu não consigo, porque aí eu tô criando estresse nas minhas férias. Eu tô colocando um nível de performance que eu não quero. Então, assim, eu amo esse assunto e eu acho que ser intencional com o que você gosta de visitar, o que você gosta de fazer, é uma coisa muito importante. Tem, inclusive, um amigo meu que toda vez que ele viaja, ele tenta escalar naquele lugar, porque ele ama escalada. Então, em todo lugar que ele vai, ele tenta ir num ginásio de escalada. E eu amo esse tipo de viagem que, na minha opinião, é um tipo de viagem criativo, que é um tipo de viagem mais intencional. Como você enxerga, sente e lida com a relação entre a criatividade e o ambiente onde você está? Tem muitas tangentes que a gente pode pegar nesse assunto. Isso é uma pergunta maravilhosa. Inclusive, a gente pode debater isso no Plantão Criativo, hein? Eu sei que a Clau faz parte do Criatividade Sem Bloqueio. Mas se eu fosse escolher um ângulo específico que para mim faz muita diferença, é pensar nas pessoas desse ambiente. Eu acredito que tem pessoas que são muito inibidoras, seja por causa do cargo delas, e aí é uma questão nossa mesmo, com hierarquia, às vezes a gente não quer parecer uma pessoa meio boba na frente delas e tal, mas também pode ser pelo comportamento delas, pode ser pelo fato de que elas riem das ideias das outras pessoas, mesmo que seja uma risadinha meio sarcástica, mesmo, sabe, que cria um ambiente onde você não pode se soltar criativamente, porque a criatividade tem esse momento do caos e tem o momento da ordem. Tem um momento que você joga ideias para fora sem julgar,
e tem um momento que você julga. E eu acho muito chato quando acontece essas coisas de dinâmica de brainstorm, por exemplo. Não sei se você já participou de uma, mas eu lembro sim de umas vezes colocar ideias em post-it, depois a gente tá analisando as post-its e alguém ri da ideia de alguém. E eu fico assim, cara, você tá colaborando para um ambiente não ser desinibido. Você tá colaborando para um ambiente ter um certo medo de colocar coisas para fora. E muitas vezes olhando para ideias que não são tão boas e se questionando por que elas não são boas, é que a gente chega a uma conclusão do que aquilo precisa então. Isso aqui é ruim porque faltou tal coisa, mas peraí, se eu focar na tal coisa, de fato, a gente pode achar uma solução. Então, acho que existe muito essa questão do ambiente em relação ao julgamento das pessoas. Esse seria o ângulo que eu enfatizaria de todos os ângulos possíveis para essa resposta. Como você lida com a sua autoimagem na frente da câmera? Uma reflexão sobre estética mesmo. Cara, que pergunta boa, sabia? Eu tô tentando pensar, assim, eu vou tentar ser o mais sincero possível com o que eu penso sobre isso. Tem duas coisas que sempre me pegam muito quando se trata de gravar vídeo. A primeira, que é a mais fácil de todas, é que desde pequeno, desde que eu tenho 5 anos mais ou menos, eu tenho tiques nervosos. Tipo, às vezes eu pisco mais do que normal, ou às vezes eu sinto um estímulo para mexer a minha boca de certa forma, ou mexer o meu nariz de certa forma. Isso é uma coisa que eu gerencio desde essa época. Quando eu tô num ambiente de palestra, quando eu tô num ambiente assim, onde eu tô sendo observado por muitas pessoas, eu tento controlar isso. Isso é desgastante energeticamente falando. Inclusive, eu nunca comentei isso em nenhum lugar. Só para você que ficou até o final desse vídeo, talvez já tenha notado, ou talvez já tenha observado, ou não tenha observado. Mas isso é uma coisa que eu até comento com o Zé, que edita aqui os vídeos para mim, inclusive. Vou deixar o contato do Zé aqui embaixo. Eu acabei de perceber que eu nunca deixo o contato do Zé. Mas eu comento com ele, cara, se tiver um momento em que fizer um tique meio demais, assim, porque às vezes é difícil controlar, às vezes eu só solto. Se você puder editar essa parte, ia ser legal. Então, assim, essa é uma coisa que eu presto muita atenção e que, com certeza, é uma das coisas que mais influencia de talvez vídeo não ser a minha forma mais natural de criação. E uma outra coisa que eu mencionaria é cabelo, cara. Eu acho que tem várias vezes que eu pensei, eu vou gravar umas stories aqui, só que aí eu tô em casa, não tomei banho ainda, sabe? Acordei, tô com o cabelo todo bagunçado, aí eu penso, putz, não vou gravar agora, né? Meu cabelo tá um caos. Então, eu diria que essas coisas são as duas coisas principais que eu noto. Como ser criativo quando você precisa ser criativo? Pergunta maravilhosa, porque eu acredito que sim, criatividade pode ser aquele momento em que você se deixa fluir, onde você externaliza coisas e vai pirando no seu tempo e você não tem limite, você sabe... Pode brincar como você quiser, mas também pode ser, esbarrei aqui na coisa, ou pode ser uma coisa mais guiada por performance, onde você sabe que você em 1 hora precisa estar entregando tal coisa e você está sem ideias. O que você vai fazer? Surgiu um imprevisto no meio da semana e você precisa entregar uma coisa nova. O que você vai fazer? E eu acredito que isso é muito solucionável por uma questão processual. Porque muitas vezes você está com um bloqueio criativo e beleza, você pode sair para uma caminhada, você pode ter uma conversa, você pode tomar um café, mudar de ambiente. Isso tudo pode te ajudar. Quando existe tempo. Quando não tem questão de tempo, é muito legal você desenvolver os seus próprios sistemas. Inclusive, o Criatividade Sem Bloqueio tem muita conexão com isso. Seja ajudando as pessoas a desenvolverem os seus próprios sistemas, quanto eu compartilhar com as pessoas os sistemas que já funcionam para mim, para gerar ideias. E não são templates, são formas de pensar e gerar ideias que podem podem te ajudar a chegar a soluções que você não pensaria, talvez, em menos tempo. Lembrando que não existe a garantia do menos tempo, né? São ferramentas que me ajudam a canalizar, a focar, é quase como uma restrição criativa, uma técnica que me ajuda a pensar no final, na maioria das vezes mais rápido, mas nunca existe a garantia. Se bobear, tem uma vez que eu pego uma técnica daquela e eu levo um pouquinho mais de tempo que eu quero. Mas, no geral, ter esses sistemas me ajuda muito. Inclusive, vieram algumas palavras aqui em mente que eu queria preencher, que eu acho que é legal, que é o bobo, mas não é um bobo do tipo, pô, que ruim, sabe, que é bobo. Mas não, eu acho que eu sou meio bobão, às vezes, de propósito, piada meio ruim, eu levar umas paradas não muito a sério de propósito, que dá pra eu não levar a sério, né? E eu não ligo de fazer coisas bobas, de fazer piadas bobas, de fazer iniciativas e ideias bobas. Inclusive, por isso, uma das coisas que eu vou colocar aqui também é inutilidades. Vou listar aqui, porque eu amo criar coisa, entre aspas, inútil. Eu diria que uma grande coisa que me ajudou a praticar criatividade durante a minha vida é criar coisas inúteis, porque eu tinha entusiasmo de criar elas e no final isso acabou me ensinando programas, isso acabou me ensinando a como fazer associações mais rápido. Então as inutilidades são uma coisa muito presente na vida do Thiago e eu não consegui preencher tudo, mas tudo bem, eu acho que só isso aqui já é uma listinha legal. Eu acho que a gente já está com uma listinha bem considerável aqui. Fico curioso, inclusive, para saber se você também foi fazendo uma listinha e se você puder botar nos comentários as suas características. Eu vou realmente, assim, eu quero ler cada uma delas, porque isso aqui é muito divertido de fazer. E um dia eu quero me desafiar a fechar
todas as letras, que é uma coisa que eu já fiz uma vez, mas nesse exercício que eu estou tentando fazer de novo, surgiram coisas que não surgiram antes. Então é bem maneiro testar isso aqui. E caso você tenha ficado até o final dessa conversa, você se interesse por processos criativos, você se interessa em destravar sua criatividade, ou você já pratica criatividade, quer sistematizar certas coisas, considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Ele é o meu curso de criatividade, onde eu te apresento as minhas técnicas criativas favoritas de forma bastante visual e bastante lúdica. E além disso, a gente também tem os plantões criativos. Todo mês a gente se reúne, pessoas maravilhosas com valores muito alinhados com os meus, e a gente troca ideias sobre a criação pela internet, criação offline mesmo sem internet, sobre desafios atuais dos projetos das pessoas, comemora conquistas legais também. É um ambiente seguro onde eu me sinto muito à vontade, e eu não sou só a pessoa que responde, muitas vezes tem trocas ali dentro entre as pessoas da comunidade que se ajudam muito também. Então é um ambiente maravilhoso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu criei, sabe, esse espaço. E se você se identifica comigo de alguma forma, se você acha que você tem valores alinhados, eu acho que existe uma probabilidade muito grande de você curtir esse espaço também. Muito obrigado por ter estado aqui até o final dessa conversa. Você está vendo essa linha do tempo aqui que eu usei para um outro projeto aleatório, que ainda vai ao ar e você talvez não saiba qual é, mas vou deixando aqui o nosso lembrete, que toda segunda-feira, 8h08, temos uma conversinha nova aqui no YouTube. No YouTube, eu falei errado, no YouTube. Espero muito te ver por lá, semana que vem. Fechei tudo errado, mas vai ficar assim mesmo. Espero muito te ver semana que vem por aqui. Vou aproveitar para reforçar, segunda-feira, 8h08 da manhã. Até lá!